11h45, a gente continua nesse assunto para repercutir como é que vai ser essa questão da eleição na Itália. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, o Leonardo Trevisan. Professor, obrigada por nos atender mais uma vez. Bom domingo para o senhor e bem-vindo. Bom dia a vocês, bom dia Stephanie, bom dia Nicole, bom dia a todos que nos escutam. Professor, como é que o senhor avalia a possibilidade de Giorgia Meloni de fato ganhar essa eleição na Itália? Quais podem ser os desdobramentos, de um possível governo dela? Olha, primeiro, quando nós falamos de Giorgia Meloni, há uma repercussão em toda a imprensa europeia de que ela é um pouco uma incógnita. As pessoas ainda não conhecem exatamente o que é que ela pretende fazer, Editoriais de jornais importantes, como o Financial Times, como o Economist, apontam exatamente essa situação, uma incógnita. Ela ainda não deixou muito claro. Ela fez, na eleição, comportamentos bem eleitorais, típicos assim, do que tem acontecido, inclusive, por exemplo, Madeleine Le Pen na França. Ela diminuiu a agressividade, diminuiu aquele tom mais forte, mais incisivo, típico da extrema-direita europeia, e escolheu palavras mais, vamos dizer desta forma, bem nossa, mais mansas. Não atacou demais a imigração, falou contra a imigração, mas em tom mais moderado. E, principalmente, apostou naquilo que os italianos mais estão preocupados. É por isso desse salto que a Denise comentou, de 4% para 25%. Ela falou essencialmente para os trabalhadores italianos das pequenas empresas, que são aquelas que estão mais atingidas pela crise de energia. Para a gente entender do que nós estamos falando, de janeiro a junho, na Itália, o preço do gás nas casas subiu 340%. Parece inimaginável, mas é isso mesmo, mais de 300%. Imagine o que isso fez nas indústrias pequenas que dependem da energia. Então, ela falou com essas indústrias e falou com os trabalhadores temporários na Itália, que estão também muito preocupados, porque eles serão os primeiros atingidos. Então, de alguma forma, ela cultivou esse eleitorado. A grande pergunta é se ela terá credibilidade junto ao Banco Central Europeu para efetivamente fazer as reformas que a Itália precisa e que a Itália prometeu fazer para receber um empréstimo de 209 bilhões do Banco Central Europeu. O empréstimo foi dado àquilo que a Denise comentou, a Mário Draghi, que era um experiente economista, ex-chefe, ex-presidente do Banco Central Europeu. Assim que o empréstimo chegou, o Congresso italiano derrubou o Mário Draghi e abriu as eleições gerais, antecipou as eleições gerais, exatamente pelo voto da direita, pensando nessa possibilidade de alcançar o poder. Pois é, professor, e qual é a expectativa que a gente cria em torno dela com relação a essa mudança de chave depois de assumir? Foi um discurso, um tom moderado, mais apostando nas eleições, depois de eleita, depois de efetivada no cargo, ela mantém esse tom mais conciliador, realmente pensando, numa negociação maior com a Europa? E o que significa para a Itália, para a comunidade europeia, principalmente para os países ali da zona do euro, o retorno de um governo de extrema direita na Itália? Stephanie, você colocou o ponto central, que é a cobrança, de alguma forma, de que tipo de Giorgia Meloni nós estamos falando. Ela fazia sucessivos elogios a Benito Mussolini. E não era uma coisa inédita esses elogios a Mussolini, no caso dela. Isso preocupou demais a toda uma política de centro que está vigente na Europa. Os alemães, com Olaf Scholz, ficaram bastante preocupados, mesmo os franceses de Macron ficaram preocupados. O que chama a atenção é que o caso de Giorgia Meloni não é um caso isolado no contexto europeu. A subida dos preços, a inflação, a ameaça de recessão e, principalmente, a subida da energia está provocando o aparecimento de governos ou de possibilidades de governo de extrema-direita em diferentes países europeus. O fato da terceira economia europeia, primeira a Alemanha, a segunda a França, a terceira é a Itália. O fato da terceira economia da União Europeia fazer uma escolha como essa
literalmente, Stephanie, colocou todo mundo de cabelo em pé na Europa. O que virá quando a recessão efetivamente chegar? Essa é a preocupação. Nós temos um inverno pela frente, um inverno em que provavelmente será muito duro pela ausência do gás russo, e todo esse processo vai possivelmente facilitar o aparecimento de atitudes mais radicalizadas, posições mais populistas. Esse prenúncio na Itália assustou bastante a Europa, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Pois é, professor, entrando especificamente nessa questão da guerra da Ucrânia, né? A gente tem visto muito repercussões, por exemplo, em relação ao Reino Unido, né? Que com Boris Johnson ainda no poder, se manifestou de forma totalmente contrária à Rússia, manifestou total apoio ao Volodymyr Zelensky. Inclusive, a primeira viagem feita por um líder europeu à Ucrânia foi de Boris Johnson, né? Numa viagem ali surpresa. A gente tem também a Alemanha dando esse apoio europeu para a Ucrânia. Como que a Itália tem se posicionado ao longo desses meses de conflito em relação à guerra e como que esse fato, né, da Giorgia Meloni ganhar a eleição pode mudar? De que forma que isso pode mudar, se vai mudar ou não, o posicionamento da Itália em relação ao conflito? Nicole, esse é um ponto importantíssimo, porque a Giorgia Meloni, sozinha, isolada, como disse a Denise, ela tem 25% dos votos. Porém, somado à Força Itália do ex-ministro do ex-presidente Silvio Berlusconi, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, somada a Matteo Salvini, da Liga, que também é da Liga do Norte, que também tem posições extremadas de direita, ela alcança 44% dos votos. Porém, esses três, Giorgia Meloni, Berlusconi e Matteo Salvini, não falam o mesmo discurso, não fazem o mesmo discurso quando o assunto é a Ucrânia. Silvio Berlusconi é mais moderado, uma posição mais europeia, favorável a Zelensky. A Liga Italiana de Matteo Salvini já fez vários discursos e protestou grande amizade, tinha um passado de grande amizade com Putin. Acendeu a luz vermelha. Os dois partidos, um mais favorável à Europa, o outro mais favorável à Rússia. Nesse caso, a posição de Giorgia Meloni, que é um pouco um segredo, ela fala pouco sobre a Ucrânia, embora diga que é favorável à Ucrânia, mas não é acentuado. Não é como você diz, por exemplo, uma posição como a de Boris Johnson, firme. Não é como, por exemplo, uma posição de Olaf Scholz, firme, Macron, firme. A posição dela é moderada. E ela tem, na extrema-direita europeia, eles têm, vamos dizer desta forma, um certo namoro com a figura de Putin. Isso é indiscutível. Até mesmo Madeleine Le Pen, na França, já manifestou isso. Portanto, acenderam-se todas as luzes vermelhas, mais do que amarelas, vermelhas, na consciência europeia do risco da terceira economia europeia, da terceira economia da União Europeia, com um PIB tão forte como é o caso do PIB italiano, fazer uma aproximação com, de algum modo, não ser tão firme na relação de proteção à Ucrânia, tão necessária neste momento. Perfeito. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, muitíssimo obrigada por nos ajudar nesse momento, pela sua presença aqui na manhã da CNN. Eu é que agradeço o gentil convite de vocês. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Obrigada mais uma vez.